Como que vocês têm cuidado de si mesmas? Já pararam para pensar nisso? O assunto do vídeo de hoje vai ser justamente sobre sobre o autocuidado na perimenopausa e na menopausa. Mas antes de falar mais sobre esse assunto, eu quero me apresentar para quem ainda não me conhece. O meu nome é Júlia Azevedo, eu sou uma ginecologista vidrada, apaixonada por esse universo feminino das mulheres 40+, sobre os hormônios, as modificações corporais, o que vem nessa nova fase de vida. Se vocês ainda não me seguem, comecem a seguir esse canal para sempre receber novidades sobre esse assunto, porque sim, a gente precisa ter voz, as mulheres 40+, precisam ter voz e precisam ser ouvidas, e a saúde delas precisa ser cada vez mais valorizada. Se vocês têm amigas, familiares que estão passando por essa fase e que precisam de mais informações sobre esse período, enviem esse vídeo para elas para que o algoritmo do YouTube entenda que sim, menopausa é importante, que as mulheres precisam ouvir mais sobre isso. Let's go! Voltando ao assunto do vídeo de hoje, o autocuidado. Como que vocês têm cuidado da saúde física, mental e também espiritual de vocês? É muito comum que as mulheres assumam o controle e o cuidado da vida de todo mundo que está à volta. São elas que cuidam dos filhos, muitas vezes são elas que cuidam dos pais, do marido, da casa, trabalham fora. Às vezes sobra muito pouco tempo, muito pouco espaço para cuidar de si mesmo. E isso é muito importante, principalmente nessa fase de vida. Nessa fase, geralmente após os 40 anos, é muito comum que as mulheres já tenham os filhos um pouquinho maiores, que já se virem um pouquinho mais, e aí sobra espaço para que elas cuidem de si mesmas. Isso é fundamental nessa fase, em todas as fases, mas especialmente nessa fase de vida. Por isso, o assunto do vídeo de hoje é sobre alguns cuidados, algumas dicas para vocês, para que vocês se reconectem com si mesmas. Porque isso sim é muito importante e faz muita diferença. Eu sempre falo, perimenopausa é um momento muito difícil da gente identificar nas nossas vidas. Vão surgindo sintomas, vão surgindo alterações, dói o estômago, dói a articulação, tem dor de cabeça, fica mais enjoada. E muitas vezes são sintomas muito vagos e que a gente não consegue identificar um fator causal. Muitas vezes a gente nota que a TPM que a gente sempre teve fica muito pior, a gente até nem percebe os outros que vêm nos falar, mas tu anda mais chata, tu anda diferente, tu anda mais irritada, e aí que a gente começa a perceber que sim, tem alguma coisa acontecendo. Por isso, a primeira coisa para a gente falar em perimenopausa, para a gente falar em mulheres 40+, é escrever. Eu acho muito importante a gente ter um diário em que a gente anote tudo. Anote como que tá se sentindo, o que sentiu, teve dor de cabeça, estava muito irritada, estava muito chorosa, chorou até com a propaganda da TV, menstruou, não menstruou, o que tá acontecendo com a vida? Vocês vão se impressionar a diferença que isso faz. Anotem não só sintomas físicos, como por exemplo sangramento menstrual, dor nas mamas, dor aqui, dor ali, mas anotem como que vocês estavam se sentindo naquele dia. Vocês lembram do tempo da adolescência, dos papéis de carta, dos diários? Então que tal reativar isso? Estudos mostram, inclusive, que no momento em que a gente escreve, a gente elabora muito melhor esses sintomas. E isso é muito tranquilizador, a gente entender o que tem acontecido. A gente anotar os sintomas, depois ler aquilo que nós mesmos escrevemos, faz uma diferença incrível até para a gente elaborar e lidar melhor com o que tem passado agora nesse momento. Uma outra coisa que eu acho muito importante, falando também da saúde física, é a gente registrar. Às vezes, nessa fase, a gente come mais, como se fosse aquela fissura da TPM, sabe? De comer doce, comer comida calórica. Às vezes a gente tem isso e nem percebe. Acha que tá comendo normal, mas tá comendo muito mais. Então, a gente registrar o que come. Usar um reloginho desses que, um contador de passos, faz muita diferença pra gente identificar, assim, o quanto a gente tá, de fato, se exercitando. Anotar o quanto a gente tá comendo, isso faz uma diferença incrível, isso nos faz perceber como que a gente tá lidando com a nossa saúde no dia a dia. A diferença que isso faz é incrível. Uma outra coisa que eu acho muito importante é a gente buscar autoconhecimento. Não existe um autocuidado sem um autoconhecimento. E por aí cada um vai escolher a forma que mais faz sentido.
Terapia é algo incrível, acho que todo mundo deveria fazer terapia. A gente se conhecer, entender os problemas, entender as nossas reações faz uma diferença enorme. E também tem outros métodos. Eu, particularmente, amo astrologia, eu amo coisas esotéricas e isso faz muito sentido para mim. Eu adoro ler essas coisas, eu adoro fazer mapa astral, eu adoro fazer buscas, numerologia, enfim. E eu acredito que sim, isso faça diferença. Cada um busca aquilo que faz diferença para si. Como que a gente vai se conhecer e o que a gente vai encontrar na nossa vida, como que a gente vai reagir, acho que isso faz uma diferença enorme. Uma outra coisa que eu gosto de falar é que hoje nós temos uma boa evidência científica de melhora, inclusive de calorões e de sintomas de menopausa, é a hipnose. A gente pode, inclusive, fazer a auto-hipnose. A gente tem aplicativos que nos ajudam nisso. Um aplicativo muito interessante se chama Kaya, é um aplicativo que é voltado para mulheres na perimenopausa e na menopausa e ele ajuda muito nessa jornada. Até o momento a gente não tem uma versão em português, só uma versão em inglês, mas ele tem algumas aulinhas de hipnose em momentos em que vocês vão fechar numa sala, ligar o som, apagar as luzes, e isso ajuda muito, inclusive, para os sintomas da menopausa. A auto-hipnose também pode ser feita sem uso de celular ou de equipamentos eletrônicos, enfim. Muitas vezes a gente gravar um áudio para nós mesmas, com palavras de autoafirmação. Eu sou bonita, eu sou inteligente, eu sou digna, eu valho a pena. E depois a gente escutar isso num sonzinho baixo, refletir sobre isso, nos traz um benefício enorme. Isso é como um mantra que a gente faz para nós mesmas, com palavras de autoafirmação, e isso sim melhora muito a nossa vida, o nosso dia. A gente dedicar 5, 10 minutos por dia para fazer isso faz uma diferença incrível. Algumas mulheres também fazem outras modalidades, como por exemplo yoga, e saibam sim que yoga tem evidência científica para melhora de sintomas de menopausa, como por exemplo os calorões. É um momento também de focar no corpo, na mente, na alma, de desligar do resto do mundo e focar em nós mesmas. Eu diria que a palavra-chave desse período das mulheres 40 mais é autoconhecimento e autocuidado. Por isso, escolham qual modalidade que faz mais sentido na vida de vocês. Procurem um equilíbrio tanto do corpo, da saúde física, como da saúde mental e da saúde espiritual. Elas todas andam juntas. E vocês precisam focar nisso nesse momento. Agora não é o momento de cuidar dos outros, é o momento de cuidar de si mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui se isso faz algum sentido para vocês. Beijos, até a próxima semana.